galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre o Chamado do Cuco, do Robert Galbraith, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Só pra tirar do caminho logo, mas todo mundo já sabe que Robert Galbraith é o pseudônimo da J.K. Rowling. Esse foi um livro policial lançado completamente no escuro, sem que ninguém soubesse que o tal do Robert Galbraith era J.K. Rowling, e a justificativa dela pra isso é que ela queria lançar uma obra sem ter aquele peso do nome J.K. Rowling estampando a capa. Ela queria ver como que os críticos reagiriam a uma obra que não fosse dela, escrita por ela. Fato é que descobriram que o tal do Robert Galbraith era de fato J.K. Rowling uns 3, 4 meses depois do lançamento desse livro, e ele estourou de venda porque, né, J.K. Rowling. Ele conta a primeira aventura do detetive Cormoran Strike, que é um ex-combatente da Guerra do Vietnã e tem 35 anos. Ele não é uma figura muito comum quando a gente fala de detetive, porque geralmente detetive é magro, baixinho, esguio. Ele não, ele é alto, gordo, peludo, ele não some facilmente numa multidão. E o mais importante desse detetive não é a característica dele, a esperteza dele, nem nada disso não. Ele é um detetive normal, na verdade. O que importa pra gente, pra descobrir o personagem, é o background dele, a história passada dele. O Cormoran Strike é um detetive muito humano, ele tá simplesmente com o trabalho dele, com o que ele escolheu pra viver e tentando sobreviver a partir do pouco dinheiro que ele ganha a partir do trabalho. Dentro da história dele, que a gente fica conhecendo aqui nesse primeiro livro, ele tá se divorciando de uma mulher que ele amava muito, ele tem um pai muito ausente, é um pai famoso que é ausente da vida dele. Por causa do divórcio, ele se distanciou dos amigos e de toda a vida social dele, então nesse livro aqui ele tá bem quebrado. Além, claro, da falta de dinheiro constante por ser um detetive particular com pouquíssimos clientes e uma ameaça de morte que bate nele toda segunda-feira, chega lá uma cartinha de ameaça de morte. Enfim, esse detetive tem muita merda na própria vida, ele precisa lidar com cada uma delas, e isso que é o mais legal dele. É um detetive muito normal, muito humano, que poderia ser qualquer um de nós assim, se a gente tivesse a perspicácia pra ser um detetive. Ele não tem uma super inteligência de um Sherlock Holmes ou de um Hercule Poirot, por exemplo. Ele é um cara bem normal, tanto que as pesquisas dele, a forma dele atuar como detetive, são muito calcadas no mundo real. E isso a J.K. Rowling preocupou bastante aqui. Então tem muita pesquisa no Google, muito telefonema, muita visita, muita entrevista. Não tem nada que é aquela coisa, olha, meu Deus, ele tirou isso do cérebro super avantajado dele. Não tem. É sempre bem calcado na realidade, e a J.K. Rowling vai dando as pistas pra gente à medida que a trama evolui. Então a gente vai sabendo, junto com o Cormoran Strike, o que acontece. Só que eu não falei qual que é o crime, né? Porque esse aqui é um livro de detetive, então precisa de um crime pra ser descoberto aqui. No caso, o Cormoran Strike é contratado pra investigar a morte de uma supermodelo famosa internacional chamada Lula Landry. Todo mundo acha que a Lula Landry se suicidou. Ela pulou do quarto dela e caiu na rua e morreu, mas o irmão dela acha que não. E antes de continuar a falar da história em si, todo detetive que se preza costuma ter um seu ajudante, e o Cormoran Strike tem o dele. E na verdade não é o ajudante, é a ajudante. Ela é apresentada logo no primeiro capítulo do livro, que a gente já conhece um pouquinho da história da Robin. Ela acabou de noivar, se mudou pra Londres e tava sem emprego. Então ela tava numa agência de empregos temporários, cada semana ela tava num lugar. Até que ela passou uma semana com o Cormoran Strike e descobriu que lá era um lugar bacana, e ela acabou ficando mais tempo. O Cormoran encontrou nela uma bela secretária e que ajudou ele bastante durante a investigação, durante essa primeira semana, e quis com que ela ficasse. E a partir daí começa a relação entre os dois, entre o Cormoran e a Robin. E eu acho que isso vai ser desenvolvido nos próximos livros, porque a química existente entre ela e o Cormoran aqui ficou uma química muito legal. Até porque o Cormoran sempre foi um detetive solitário, ele não tinha muita ajuda, as secretárias dele sempre foram muito ruins, e a Robin chega lá revolucionando a forma como as coisas acontecem. Ela ajuda ele pra caramba e ele gosta dela, e ele passa a sair da figura do lobo solitário para ter uma companheira. Embora nesse primeiro livro aqui seja a fase de transição, que eles estão se conhecendo ainda, eles estão trabalhando juntos em poucas semanas, então é o primeiro caso dos dois juntos, porém já rola uma coisa legal entre eles. A Robin ajuda ele bastante no caso, ela começa a gostar desse negócio de investigar, de bancar detetive, então acho que vai ter um desenvolvimento melhor da Robin nos próximos livros. Inclusive já tô com o Bicho da Seda aqui pra ler, que é o segundo livro, então em breve eu devo falar sobre ele aqui no canal também. Mas nesse primeiro livro começa a estabelecer a dinâmica entre os dois. A gente conhece muito do passado do Cormoran Strike e dele investigando como que funciona, e da Robin um pouquinho e ela ajudando ele também um pouquinho. Agora sobre o caso em si, né, sobre o caso da Lula Landry, a gente vê que ele foi muito bem trabalhado desde o início. As pistas estão colocadas pra gente desde o primeiro momento, e à medida que o Cormoran vai avançando na investigação, a gente começa a descobrir coisas novas junto com ele. Só que aí vem um pequeno problema, porque a narração é em terceira pessoa, e na hora que o Cormoran descobre tudo que aconteceu, na hora que dá um estalo na cabeça dele que ele fala, foi isso, a gente não fica sabendo do caso. Então a gente
gente acompanha o Cormoran investigando pequenos pontos pra poder comprovar o que ele tem na mente, mas a gente não sabe o que é. Então a gente é meio que pego de surpresa no final. Surpresa sim, porque não é tão surpreendente de fato a revelação do final, porém ela foi bem trabalhada ao longo do livro. Esse é um livro introdutório, então se fosse pra comparar com algum livro clássico, compararia talvez com O Estudo em Vermelho, que é quando o Watson conhece o Sherlock Holmes. Só que nesse aqui as coisas vão bem mais devagar do que com o Watson e Sherlock, porque a gente tá falando do Sherlock Holmes, né? Mas querendo ou não, é um belo livro de investigação, eu gostei bastante da parte detetivesca da história. Além disso, tem dois pontos sobre a temática do livro, coisas que ele aborda que eu queria falar aqui. O primeiro deles é mais uma curiosidade. No meio do livro fala um pouquinho sobre jornalistas de celebridade, jornais de fofocas que grampeavam telefones. Esse é um caso muito parecido com o que aconteceu realmente na Inglaterra, pelo Daily Mirror. No caso do jornal, foi estourada uma série de grampos às celebridades que eles fizeram. Inclusive, o jogador Paul Gascoigne acusou o jornal de ter estimulado o alcoolismo dele, feito ele virar um alcoólatra de fato, porque o jornal tava chafurdando na vida dele, ele não sabia como, e era tudo graças a escutas telefônicas. Uma das suposições sobre o suicídio da Lula Landry é porque talvez ela estaria sendo pressionada demais pela mídia. Sempre que toca no assunto de celebridade aqui nesse livro, a mídia tá muito em cima, sabe? Aquela mídia bem característica de urubu, sabe? Tá em cima da celebridade, querendo ver cada vacilo que eles dão, e com a Lula Landry não era diferente. Por ela ser uma top moda internacional, ela sempre estava em foco na mídia. E isso no livro é usado como uma das justificativas para ela ter suicidado, de ter sucumbido à pressão da mídia mesmo, sucumbido à invasão que todo mundo fazia na vida dela. Ela cansou e simplesmente suicidou. Essa era a versão mais aceita, e o livro vai discutir se ela é real ou não. E esse é o segundo ponto que eu queria falar, sobre a obsessão que a mídia tem com pessoas famosas. Nesse livro aqui fica muito claro o quanto que a mídia pode ser má para essas pessoas, quanto que ela pode afetar o psicológico de cada uma das pessoas que trabalham com isso. Então é muito importante a gente refletir um pouquinho sobre esse lado. Eu, como jornalista, então, eu refleti um pouco mais sobre isso, porque é a minha profissão, é uma coisa que talvez eu seria contratado para fazer, não sei. Então tem todo um lado ético aqui da profissão de jornalista, do quanto que ele influencia a vida de celebridades, que é muito legal de ser observado nesse livro também. Só que, como vocês viram aqui, ele é um pequeno calhamaço, ele tem quase 500 páginas, tem 450 e poucas páginas, e eu acho que ele poderia ser melhor trabalhado se fosse um livro menor, talvez cortando um pouquinho da investigação, do passado do personagem, deixando talvez uma zona negra aí pra gente poder interpretar coisas sobre o personagem. Eu acho que seria muito legal ter isso aqui, e não tem. E o livro acaba ficando um pouquinho cansativo no meio, mas mesmo assim eu acho que ele consegue se sustentar. Eu gosto bastante de livro policial, já li muito livro policial na minha vida, e eu acabei gostando bastante desse, porque a gente quer descobrir o que aconteceu na história. A investigação prossegue a ritmo lento, mas a gente vê que é o esquema do Cormoran Strike mesmo. Ele vai entrevistar cada uma das pessoas envolvidas no caso, e cada uma delas dá uma pequena pista que vai levar ele em outro lugar, então a gente vai avançando aos pouquinhos, e é por isso que ele é tão grande. Mas eu acho que dá pra dar uma cortadinha aqui, enxugar algumas coisas, ter umas barriguinhas que podiam ser evitadas. E outra coisa que a Rowling faz aqui, que ela não fazia no Harry Potter, é prender um pouquinho a descrição física dos personagens. No Harry Potter tem pouca descrição física, se a gente vai perceber. A Hermione, por exemplo, surgiu a polêmica da Hermione negra aí, mas a Hermione no livro quase não tem descrição física. O Cormoran Strike aqui, o tempo inteiro, a J.K. Rowling lembra o quanto que ele é alto, o quanto que ele é peludo e o quanto que ele é gordo. Chega um determinado momento do livro, lá pro final, que a gente já entendeu que ele é grande, gordo e peludo. Não precisa ficar falando que a mão peluda dele chegou perto. Não precisa, a gente já vai entender pelo contexto global, que a gente já sabe que ele é grande, gordo e peludo. Não precisa ficar falando disso o tempo inteiro. E lá pro finalzinho, essas repetições voltam a aparecer e me incomodaram um pouquinho. Mas é o primeiro livro de um detetive. Eu sempre tendo a ser um pouco mais indulgente com os primeiros livros, porque ele tem que apresentar toda a dinâmica, como que funciona. Eu acho que esse aqui é um bom livro pra isso. Eu engoli na leitura dele, eu acho que eu li uns 4 dias daqui no máximo, e eu gostei bastante. Foi uma coisa que me motivou a continuar indo, descobrir qual que era a trama principal. Eu gostei da incursão da J.K. Rowling no mundo policial, e eu quero ler os próximos. Já falei, o Bicho da Seda tá aqui, já tô aguardando o lançamento do terceiro. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e me conta aqui nos comentários se já leu o Chamado do Cuco, se já leu o Bicho da Seda. Vamos conversar sobre eles aqui. O Bicho da Seda eu vou ler em breve, então sem spoiler nos comentários, por favor. Mas me conta aqui o que vocês acharam dessa entrada da J.K. Rowling no mundo policial. Eu gostei bastante, quero saber o que vocês acharam, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.